E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo e faz um tempão que eu gravei um vídeo aqui. Mas ano que vem pretendo ser mais constante. Mas o ano tá acabando, amanhã é o último dia do ano e eu não poderia deixar passar em branco. E eu gostaria de trazer aqui um desafio para você, um desafio para a sua vida que é muito importante. Eu sei que quando o ano vai começando, todo mundo faz planos, né? Deseja melhorar em alguma coisa, deseja ser mais constante e tem objetivos. E isso é muito bom. E eu tô aqui para animar você, para você ter objetivo e seguir com esse objetivo. E hoje a minha dica para você para o ano, para você começar quarta-feira aí já com esse planejamento, já com isso em mente, é para você ler a Bíblia. Olha só a pilha de Bíblias que eu tenho aqui. Todas essas Bíblias são minhas. Eu já li todas elas, todas as versões. E eu queria animar você para ler a Bíblia. É algo muito importante, muito sério. E nós, como crentes, não podemos o tempo passar e a gente não lê o livro que a gente segue, o livro que a gente compreende, sendo a palavra de Deus revelada, o livro onde Deus diz quem Ele é o ser humano, quais são os planos de Deus, por que o mundo é do jeito que é, por que existe pobreza, violência, dor, morte, de onde nós viemos, para onde nós vamos, existe algo para além dessa realidade? Isso e muito mais é explicado na palavra de Deus, onde a gente aprende muita coisa e principalmente é um alimento para a nossa alma. Então nós, como crentes, temos que ter esse propósito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia diariamente, porque é um alimento. A palavra de Deus é um alimento. Lá em Salmo 119, o que bem fala é da palavra de Deus, né? Salmo 119 é maravilhoso. E ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa lâmpada, ela precisa ser acesa à nossa frente. E só quando a gente abre esse livro, quando a gente lê esse livro. E minha sugestão para você é que você leia a Bíblia este ano e que você tenha um plano de leitura. Este aqui, por exemplo, é o meu plano de leitura deste ano de 2024, né? Tá acabando já. Eu gosto muito de planos de leitura porque me dá uma orientação a respeito de quais capítulos eu devo ler, pensando numa leitura anual da Bíblia. E aí meu estímulo a você é que você faça uma leitura anual, todo ano, de Gênesis a Apocalipse, você faça essa leitura. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, não, leitura assim é muito rápido, às vezes você lê 3, 4 capítulos no dia, passa muito rápido e você não absorve tanto. Eu não gosto muito desse pensamento, porque tem gente que diz assim, fala, não, eu gosto de ler com calma. Ótimo! Se você ler com calma a Bíblia, um capítulo por dia, você vai demorar uns 20 anos para ler toda, porque a Bíblia ela é bem grande, né? Tem 66 livros, tem muitos capítulos e você vai demorar bastante para ler. Seria excelente você ler um capítulo por dia e você meditar naquele capítulo, você aprender daquele capítulo, ler outras coisas, comentários bíblicos a respeito daquele capítulo. Seria fantástico para o seu crescimento espiritual. Só que, às vezes, a pessoa pensando dessa forma, ela não lê nenhum. Passa dias, passa semanas e não consegue ler. E é difícil realmente você ler a Bíblia todos os dias. Eu sei disso. Por quê? Porque acontecem muitos imprevistos. Você fica doente, um parente, né, filho, esposo, alguém fica doente, você tem que ajudar essa pessoa, ou você mesmo não tem condições de ler. Viagens acontecem que também tira a gente daquela rotina. A própria rotina desgastante é filho, é casa, é trabalho, é a igreja, né, os eventos da igreja. Então tem muita coisa que atrapalha e que a gente perde aquele ritmo. Mas leia a Bíblia. Tenha um plano este ano. Eu quero usar este plano aqui, ó. Eu acabei de imprimir. Eu gosto de imprimir, gosto de ter a folhinha, mas tem aplicativos no celular também que vão te ajudar. E esse plano aqui é o plano de leitura cronológico da Bíblia. Eu já li algumas vezes dessa forma, eu vou ler esse ano novamente, porque de forma cronológica você
tem uma visão geral dos fatos, como os fatos aconteceram, porque a Bíblia, ela está escrita e dividida aqui em livros. Então tem o primeiro grupo ali que é o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Aí depois vem a história dos reis de Israel, como começou, né, o reinado. Vem os livros históricos, poéticos, proféticos. Então, os evangelhos, as cartas, as epístolas. Então, a Bíblia ela é dividida em conjuntos de livros. De repente, eu posso até gravar um vídeo aqui falando sobre isso e falando também sobre o que cada livro vai tratar de uma forma abrangente, né? O que aquele livro está abordando, o seu contexto histórico. Então há muito a se aprender na palavra de Deus. Mas a leitura cronológica, ela mostra a ordem histórica dos fatos. Porque, por exemplo, tem gente que chega ali no livro de Reis, de Crônicas, aí já começa a atrapalhar tudo. Porque no livro de Reis tem uma determinada narrativa. Aí chega em Crônicas, que é uma repetição, mostra de outras coisas. A pessoa fala, a Bíblia tem contradição, porque no livro tal diz tal coisa, e agora lendo aqui Crônicas está mostrando diferente. Aí a gente vai entender, não, é porque perspectivas diferentes que aquele autor estava escrevendo com um objetivo diferente, porque ele tinha em mente os seus primeiros leitores. Quem eram os primeiros leitores? Então, essas coisas que fazem parte do contexto da Bíblia, ela é muito importante. De repente, eu faço um vídeo aqui falando sobre o contexto histórico de cada livro, né? Talvez até dessa ordem cronológica que eu vou ler, porque a ordem cronológica é o seguinte. Primeiro a gente lê o livro de Gênesis, depois vai para Jó, depois vai para Êxodo, depois vai para Levítico. Só que é interessante que dentro desses livros, às vezes você é lançado para um outro livro, porque lá tem mais detalhes a respeito daquela narrativa. Então é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. Nós precisamos ler. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Depois, se você quiser deixar aqui nos comentários quantas vezes você já leu a Bíblia. Eu já li mais de 20. Se você quiser deixar no comentário quantas vezes você leu e como tem sido a sua experiência, vai ser muito bom para a gente ficar sabendo aqui, né, uns dos outros como foi. E lendo a Bíblia, muitas vezes eu não entendia. Ou eu não entendia as histórias e meio que embolava. Mas cada vez que a gente vai lendo, mais claro fica. E nós lemos a palavra de Deus também porque ela é um livro vivo. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus fala ao nosso coração. Então, se você lê 20, 30, 40, 50, 100 vezes, o tanto de vezes que você conseguir, todas as vezes Deus tem algo especial para falar ao nosso coração. Por quê? Porque essa palavra viva alcança o nosso coração, mas alcança no período que nós estamos. Então, conforme nós vamos adquirindo maturidade, conhecimento a respeito de Deus, mais Deus vai se revelando a nós e é algo fantástico, é algo imperdível. Por isso que a Bíblia, nós devemos ler repetidamente e não nos cansarmos, porque ela é essa coisa maravilhosa. E como crente, nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Quando eu era criança, assim, a gente chamava na época de junior, né? Eu tava fazendo evangelismo no meu bairro, com outros juniores que a gente gostava muito de fazer essas atividades. E ali distribuindo folheto, eu bati na casa de uma mulher e eu dei um folheto pra ela. Aí ela falou assim, você é crente? Aí eu falei, sou e tal, e convidei ela pra ir pra igreja, que ela bem animada, né? Como uma criança na época. E aí ela falou assim, você já leu a Bíblia toda? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, como é que você é crente, quer que eu vá pra sua igreja, mas o livro que vocês seguem você nunca leu? Aí eu fiquei morrendo de vergonha e eu me comprometi. Falei, não, esse ano eu vou ler a Bíblia para se alguém me perguntar, eu poder dizer que li, né? Então a primeira vez que eu li a Bíblia foi motivada para que se alguém me perguntasse, eu pudesse falar que tinha lido. E de lá em diante eu li a Bíblia já muitas vezes e isso já entrou como um hábito na minha vida, um momento devocional que é muito importante. Momento devocional é o quê? É você ter um momento do dia, eu prefiro de manhã, logo que acordo, ler a palavra de Deus, orar, e durante o dia tentar meditar a respeito do que se leu. Esse vídeo aqui já está quase chegando no final e uma coisa muito importante que você e eu precisamos fazer é ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus.
lá no livro de Tiago, vai falar que aquele que lê e não pratica é como alguém que olha no espelho, vira o rosto e já se esqueceu da imagem. Então, assim, meio que não dá em nada. Nós precisamos, não dá em nada, em qual sentido? No sentido de mudança, no sentido de crescimento, no sentido de maturidade, no sentido de conhecer a Deus. É só através da prática. Então você e eu precisamos ler a palavra de Deus, temos esse compromisso diário e praticarmos a palavra de Deus, também como um compromisso diário. O que eu li hoje? Como eu posso praticar isso na minha vida? Falar com Deus, Deus, eu quero ler a tua palavra. Fala ao meu coração, através de uma história, através de um versículo, e me incapacita a praticar. Isso, você vai dar um salto, você vai dar um boom na sua caminhada cristã, na sua maturidade, você vai ser transformado. Acredite nisso. Isso é uma coisa muito séria. Você será transformado da água para o vinho se você ler a palavra e se você praticar a palavra. Então leia a palavra de Deus. Busque meios para te animar, como um cronograma que você vai se sentir na obrigação de a todo dia ler. Se você atrasar, por exemplo, quando a gente atrasa aqui uma leitura, fica 5, 8 capítulos atrasados, 16 capítulos atrasados. Como é que faz? Quando eu atraso, que acontece uma vez ou outra, o que eu faço? Escolho um dia, tô atrasada aqui, 8 capítulos. Então, de manhã cedo eu leio 2, 10 horas da manhã eu leio mais 2, meio-dia mais 2, 3 da tarde mais 2. Quando eu vejo, eu passei o dia lendo a palavra e consegui abater aquele débito que eu fiquei. E todos nós temos tempo. Tem gente que pode falar assim, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, mas a gente sempre acha tempo para mexer no celular, para assistir um vídeo, para ver um Reels, né? Então, se a gente acha tempo para isso, com certeza a gente vai achar tempo para ler a palavra de Deus. E uma coisa que eu gosto muito é de ler em várias versões, por isso que eu tenho aqui essa pilha em várias versões. Tem a revista corrigida, que é mais comum, tem a NVI, tem a NVT, tem a Bíblia A Mensagem, que é esta daqui. É uma Bíblia bem diferente, na realidade é uma paráfrase, mas é interessante a leitura, diferente. Então eu sou muito estimulada a ler versões diferentes, versões sérias, claro, né? Que eu sei que pessoas fizeram isso aqui com temor a Deus e tal. E isso me estimula muito, porque eu fico na curiosidade. Minha primeira Bíblia foi esta daqui, tá bem acabadinha, né? Eu usei ela por muitos anos, mas depois que eu fiz seminário, eu comecei a usar outras Bíblias e hoje em dia eu não tenho muito apego a uma Bíblia só, assim, no sentido de, essa aqui. Eu gosto de todas, eu leio todas e sou muito animada para ler. Esse ano eu li na nova versão transformadora, que eu nunca tinha lido, né? Então foi minha primeira experiência e está sendo muito bom. E esse vídeo é para estimular você, neste ano de 2025, que está começando, depois de amanhã já começa, que você se programe, que você invista a sua vida e seu tempo na leitura da palavra de Deus, porque é a melhor coisa que você vai fazer em 2025. Ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e uma vida de oração. Se você fizer isso, tenho certeza que no final deste ano, no final do ano de 2025, você terá tido um salto de maturidade, de crescimento, de conhecimento de Deus e de transformação do seu ser. Então, leia a Bíblia, porque vale a pena. E meu vídeo era só esse, muito obrigada, você ficou até aqui, espero que você possa dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que você deseja que elas também leiam a Bíblia e se sintam animadas e estimuladas, porque eu amo a Bíblia para mim é o melhor livro que existe na face da terra, por quê? Porque é a própria palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, Deus abençoe sua vida e até a próxima, viu? Porque em 2025 eu farei mais vídeos aqui no nosso canal. Até mais, um abraço.